Vamos começar falando do Cruzeiro nesta terça-feira, né? Mais um dia de preparação, Cruzeiro visando o fim de semana e confronto contra simplesmente o líder do campeonato. Amanhã, fechamento de janela de negociações, então a gente vai falar com o Rafa Nobre, com o Samuel Venâncio na dobradinha que chega daqui a pouco. Meu boa tarde mais uma vez pra você, Rafa Nobre. Tudo bem, Nobre? Tudo bem, Pedrão. Graças a Deus, tudo certo. Boa tarde pra você, pra Di, pro Lelhão. O Samuca também daqui a pouquinho tá com a gente. Pois é, o Cruzeiro que se representou, Pedro. Tava já de folga há um dia, né? O Cruzeiro voltou de Curitiba no domingo de manhã e aí restinho de domingo ali e a segunda-feira de folga para esse primeiro treinamento, primeiro de 5 que fará o Cruzeiro antes desse duelo contra o líder Botafogo, jogo marcado para domingo, 6:30 da noite. Mais de 30 mil ingressos vendidos antecipadamente. A última parcial o Cruzeiro acabou divulgando, então há ainda mais alguns dias existem ainda para venda, então o Cruzeiro deve contar com o Mineirão aí, com certeza mais de 40 mil pessoas para acompanhar esse duelo. Acho até comentei sobre isso ontem, Pedrão, vai virar o mês, né? Acabou de virar, né, Dinho? Então a turma começa, a galera recebe, né? E aí dá pra comprar mais ainda, né? É por isso que tá lotado, né? É, exatamente. Assim como o supermercado, as... Exatamente, e aí a torcida do Cruzeiro, claro, vai encher o Mineirão ou se não chegar perto disso para esse confronto de domingo. Cruzeiro que voltou com surpresas para esse jogo contra o Botafogo, teve das imagens divulgadas pelo clube a presença já do Daniel Júnior, teve uma lesão na coxa, ficou algumas semanas parado e aí estava já liberado para fazer essa transição para o departamento físico e aí até fez algum trabalho ali em campo, mas agora já fazendo esse trabalho com os jogadores, trabalho com bola, então futuramente com certeza vai ser aproveitado pelo técnico Pepa e já liberado para poder ser mais uma opção pelo treinador. Outra opção que surgiu nas imagens aí desse treinamento é o Bruno Rodrigues, tava com dores no ombro esquerdo, ainda reflexo daquele toma, aquela entrada que sofreu no jogo contra o Goiás. O Cruzeiro perdeu por 1-0 no Independência e aí recuperado o atacante do Cruzeiro, ele vai ser com certeza mais uma opção. O Pepa sabe que não vai contar com o Wesley, naturalmente o Bruno deve assumir ali aquela condição e o Anderson assumindo a condição do Rafael Cabral, também outro que não vai poder atuar, recebeu o 3º cartão amarelo, e o próprio Pepa, né, Pedrão, não vai também poder comandar o Cruzeiro ali à beira do gramado. Depois do jogo reclamou muito daquele pênalti marcado para o Atlético Paranaense, convertido pelo Fernandinho, que decretou aquele empate por 3-3 contra o Furacão, e aí acabou recebendo o primeiro amarelo e insistiu, acabou recebendo o vermelho, então tá suspenso também o treinador português. E aí o Cruzeiro já nessa frente, pensando no líder Botafogo, e a gente até comentou sobre isso, né, de ontem. Acho que não dá para mexer muito no time, é mais ou menos aquele time que tava e que foi escalado para encarar o Atlético Paranaense com meio campo mais encorpado, né? Né? É o que a gente espera. Mas a gente espera muito mais que isso, né, Rafa? Que também a gente conversou muito sobre esse assunto, que é a questão das substituições, né? Dos erros cometidos ali. O Pepa demorou muito para substituir no jogo, né? Demorou, ele esperava acontecer para depois fazer. Um time que faz 2 gols, né? Até ali no 2-1 você falou, beleza, ele vai fechar, ele vai corrigir. Só que foi um Cruzeiro desastroso na segunda etapa também. Muita gente fala, 3-3 foi um jogo bom pra quem? Porque pro Cruzeiro um ponto, né? Não é a questão. E eu acho que ele demorou muito para substituir, para visualizar, para ter a noção, a leitura da partida mesmo, do que estava acontecendo, da forma como o Atlético Paranaense estava chegando. Eu acho que isso também teve uma importância muito grande no empate. O Gilberto também volta depois de cumprir suspensão, passa a ser mais uma opção, e uma opção boa também acabou de ser anunciada, a gente até falava disso, o Samuca já tinha adiantado, o João Marcelo, o zagueiro de 23 anos, estava no Porto, fez uma excelente campanha com o Porto B lá em Portugal, já assinando com o Cruzeiro 1 ano, e aí o Cruzeiro com essa opção de compra para o primeiro, né, defensor, né, Samuca, para essa janela de transferência de inverno. O homem já tá liberado, tá no bid, né, Samuca? Boa tarde. Isso, boa tarde, Rafa, boa tarde para quem tá ligado aqui em O Tempo Esportes. O nome acabou de ser publicado no bid da CBF, contrato até
o final de junho de 2024, vem com uma opção de compra de maior parte dos direitos econômicos por 1,5 milhão de euros. É a informação que a gente tem. Um jovem, 23 anos, é uma aposta que o Cruzeiro faz. Claro que o Cruzeiro tentou aí desde o início da janela um jogador que chegasse para assumir a condição de titular na zaga, mas mercado bastante agitado, muita concorrência, clubes pagando o que tem e o que não tem, equipes já gastando dinheiro da liga que nem tá formada ainda. Então o Cruzeiro, dentro de uma política muito responsável, né, pelo que a gente acompanha, não conseguiu essa opção, mas faz uma aposta que, vamos ver, na pior das hipóteses vai custar pouco, e se der certo pode ter aí um zagueiro jovem ainda com uma experiência na Europa e custando apenas 1,5 milhão de euros. Repito, a maior parte dos direitos do jogador. Como já vinha treinando na pré-temporada do Porto, já treinou hoje na Toca, passa a ficar à disposição do técnico Pepa. Claro que para titularidade é pouco provável, mas ele ganha ali um zagueiro para atuar pela direita, o que ele não vinha tendo nos últimos jogos com a lesão do Lucas Oliveira. Ô Leleão, até para te colocar nesse bate-papo também, o João Marcelo, em condições físicas ideais, é o titular dessa posição? Boa tarde. Boa tarde, eu não posso falar porque eu não conheço ele. Aí, eu vou ser muito sincero, nunca vi jogar. Já vi até o time profissional do Porto jogando Liga dos Campeões, mas o futebol do João Marcelo eu não conheço não, Rafa. Um abraço. O próprio futebol português deu uma caída muito grande nos últimos anos. Sem e não dúvida. Tem... Agora, ele faz parte, né? Eu também não vi, não conheço, não sei como joga e tudo mais, mas ele também de passagem pelo Tombense, né? Ou seja, o Tombense, vocês já viram que quase todo jogador que a gente anuncia passou pelo Tombense ou pertence ao Tombense. Pelo menos tá né? na carteira, tem lá a assinatura do ali Tombense, tem né? uma, né? Passagem pelo Tombense. Mas é por causa do Eduardo Duran, né? Sim, é o empresário. Isso, que faz Isso, a gente está falando por isso já há muito tempo, né, Samuel? Ele faz esse trabalho, né? Ele é um empresário, tem obviamente o Tombense, como os grandes empresários brasileiros de jogadores de futebol, né, os procuradores e tudo mais, eles têm equipes, às vezes, deles, né? Ou até no exterior também, eles têm equipes onde esses jogadores são registrados. Quer acrescentar alguma coisa, Samuel? Pois é, ele faz esse trabalho com o Lani Gavioli, Lélio, lá no... Tem uma parceria, né, com o Tombense, então já passaram pelo Tombense, vários são registrados, às vezes nem atuam lá no Tombense, né? Exatamente. Roberto Firmino, por exemplo, é um dos casos. Então, mas o clube vai ganhando aí, mecanismo de solidariedade, a turma passa por lá, e o Eduardo Duran, que tem um trabalho muito grande aí no futebol e já fez grandes negociações, e foi muito bem lembrado aí por você, Dilmara, e é um empresário de sucesso no futebol realmente, e que tem vários jogadores. Costuma ter bons valores, viu? Isso. E a gente se lembra até do Léo Moura também, era registrado pelo Tombense, né? Que foi um lateral direito de muito sucesso no futebol brasileiro. E aí o João Marcelo falando pela primeira vez como jogador do Cruzeiro, a gente separou um trechinho do que foi esse primeiro contato com os jogadores, e aí já falando como jogador do Cruzeiro, vamos ouvir o que falou o novo zagueiro do Cruzeiro. Tô muito feliz de vestir essa camisa, ansioso para estrear, ver o Mineirão lotado, e tenho certeza que a gente vai ser muito feliz junto. Eu vi que ia ser uma oportunidade enorme para mim, um clube gigante, e estou muito feliz de vestir essa camisa e poder dar muita alegria para a torcida. O torcedor pode esperar muita vontade, muita garra, e pode ter certeza que eu vou dar minha vida em campo para defender as cores do Cruzeiro. Tá aí o João Marcelo, o Cruzeiro finalizando esse primeiro trabalho da semana. Amanhã tem mais pela manhã, o Cruzeiro que segue treinando até sábado, e aí a partida domingo contra o Botafogo, 6:30 da noite. A gente que fala de chegadas também tem algumas saídas, o Pedro Martins até falou disso em algumas entrevistas, aquela visita que a gente fez na Toca também, que as chegadas, o Cruzeiro com certeza iria forte no mercado, como foi, né? 7 contratações até aqui nessa janela de inverno, e o Cruzeiro, claro que essas chegadas iriam abrir espaço no elenco. O Cruzeiro teria que se desfazer de alguns jogadores que não estão sendo tão aproveitados. É o caso de alguns atletas, né, Samuca? Alguns deixando o clube ou com propostas para poder deixar o clube, né?
Sim, o Neto Moura já não treinou hoje na Toca da Raposa 2, está voltando para o Mirassol. O Neto acabou perdendo espaço aí depois daquele jogo que ele foi relacionado e entrou mal contra a equipe do Goiás, não foi para viagem para Curitiba e pintou muita proposta de clubes da Série B, porque ele já completou mais de 7 jogos na Série A. Então tinha o Ceará, tinha o Guarani, só que ele tem uma identificação muito grande lá com o Mirassol, e o Mirassol tá brigando também pelo acesso, né? Tem um bom trabalho faz o Mirassol, acho que em pouco tempo a gente vai ver esse clube na Série A do Campeonato Brasileiro. Com quem a gente conversa, todo mundo exalta a estrutura do Mirassol, tem um centro de treinamento que bate em muitos aí da Série A do Campeonato Brasileiro, e o Neto decidiu voltar, um empréstimo até o final da temporada, o Mirassol assume os salários do jogador e ele volta depois, ou enfim, se ele se destacar lá, vamos ver o que pode acontecer. Tem vínculo ainda com o Cruzeiro até o final de 2025, mas é o primeiro aí oficialmente, pelo menos dentro do que a gente apurou, a sair. Já tinha, claro, o Igor Formiga tinha deixado, outras movimentações podem acontecer, mas a janela, ela se encerra nesta quarta, né? Então, não sei se vai conseguir o Cruzeiro ter muita saída assim, dentro do que planejava com a chegada de alguns jogadores. Juan Christian também tá até em São Paulo, já liberado pelo clube para definir o destino. O pessoal de Goiânia diz que tem uma proposta do Vila Nova. Enfim, alguns jogadores realmente ficando aí sem espaço, né? Com a chegada desses outros jogadores, o que é normal também em um elenco como é o do Cruzeiro hoje. Eu queria só saber de vocês, assim, diante dessas saídas pontuais, a gente até chegou a falar sobre a perda de espaço na semana passada, nessa briga entre os volantes ali do time. Mas as chegadas são bem positivas, não? Porque o Cruzeiro estava precisando muito desses reforços. A sensação que a gente fica com o fechamento é que o Cruzeiro é um dos times ali da Série A que melhor conseguiu, pelo menos no papel, na teoria, encaixar algumas peças nesse elenco. Acho que a grande dúvida, a grande incógnita talvez seja o João Marcelo, né? Com que condições, né? Se é um zagueiro rápido, se é um zagueiro forte, se é um zagueiro que chega realmente para brigar por essa titularidade, que estava precisando muito. Mas a primeira impressão do Lucas Silva é ótima, a primeira impressão do Arthur Gomes é com 2 gols, a primeira impressão do Matheus Pereira é com 10 minutos de uma pegada muito boa, né? Que estava faltando ali no meio campo em termos de criatividade. E parece ter sido uma janela boa, não, Rafa? Foi boa sim, se a gente imaginar ainda, né, Pedrão, que o Matheus tem muito a evoluir, né? E essa minutagem que o Arthur também, né? E com ainda, certeza, né? O Arthur e o próprio Papagaio, que ainda não estreou, né? Sim, há sim uma expectativa muito grande no Rafael Elias, que ele possa ser mais uma opção e ser de fato uma opção pro ataque que nesse brasileiro ainda não justificou, né? Os atacantes, né? Dourado e Gilberto ainda não mostraram, e possivelmente, até a gente falava disso e eu ia até perguntar isso também pro Samuca na sequência, quando a gente falou da lista de relacionados aquele jogo contra o Furacão, o Samuca falou disso, né? De um recado muito claro pro Neto Moura e pro Dourado, né? Que eles ficaram fora dessa lista de relacionados. Acho que o Dourado também tá nessa turma aí que deve se despedir do Cruzeiro, né, o Samuca? Então, eu não sei se vai conseguir dentro do tempo a ter aí uma negociação para saída, né? O Henrique Dourado, que ficou fora dessa lista, como você disse, e na Série A ele já cumpriu o número de jogos, né? Será que alguém da Série B aí até amanhã negociaria com o jogador? Ou ele faria uma rescisão, porque se ele tiver livre até amanhã, aí pode ser registrado por outra equipe depois. Mas é fato que nos planos do Pepa aí teria que acontecer uma reviravolta muito grande para ele ser relacionado, né? Não sei se foi a Dilmar ou o Lélio, alguém disse aqui que era um recado muito claro: você tá assim um centroavante suspenso, o que chegou já é relacionado, e o que tava sequer no banco, um recado mais claro do que isso, impossível, né, Lélio Dilmara? Só se ele mandasse, escrevesse, desenhasse para eles, né? Porque o resto já estava bem claro. Mas aí, Samu, quando a gente pensa em saída, pode ser também para fora, né? Algum time aí. E times da Série B, vai que eles já estavam negociando e por isso que ele nem foi relacionado, né? Porque eu acho que às vezes a gente pensa assim, é só o clube que quer
né, que o jogador não fique mais e tal, mas às vezes o jogador também tá se sentindo ali desprestigiado, queria poder fazer algo mais, e se já tivesse acontecendo a negociação? Eu acho que ele, sabe, porque o grupo tá ficando muito inchado. O próprio Pepa falou que não gostaria de trabalhar com muitos jogadores, que ele acha que a atenção tinha que ser mais centralizada, e aí você vê, com todos os jogadores, são 7, né, reforço agora? 7 dessa janela. E ainda estão falando um volante, né? Aí 7 jogadores, se vier mais 8, esse grupo já ficou inchado, né? Ô Lélia, aí eu te pergunto, Henrique Dourado precisava trazer? Não. Aí eu falei desde o início, né? É verdade. Eu acho que foi uma contratação desnecessária, com todo respeito ao profissional, né? Mas é um jogador que a gente já sabia que não se encaixaria no esquema do Cruzeiro. E começou bem, né? Começou com a mão direita, tomando a bola do Bruno Rodrigues ali para tentar cobrar o pênalti. E aí deu aquela confusão toda no jogo contra o Fluminense. Então, depois fez o gol e tal, como assistência do Bruno Rodrigues, mas não passou disso. Não passou disso. Então, vamos ver agora se o Cruzeiro, né, certamente não é um salário tão baixo assim, embora exista um teto salarial dentro do clube. Mas eu gostaria de ter falado do Neto Moura, né? Pra provar que a gente também não sabe nada de futebol. O Neto Moura, ele estava aqui ano passado e com o Pesolano, ele era sem dúvida alguma um dos pilares do time do Cruzeiro. Defensivamente, ele era o cara, e era mesmo. Aí, menos de um ano depois, ele já não serve mais pro clube. É um negócio impressionante. Ou a gente não sabe nada de futebol, ou realmente dos treinamentos ele não convenceu o Pepa. Porque se for analisar por um jogo, Samuel, que ele jogou mal, tinha que ter mandado o Cruzeiro todo embora, porque todo mundo jogou mal contra o Curitiba e contra o Goiás. Ou será que eu tô louco? Com exceção do Rafael Cabral. Justiça seja feita, hein? É verdade. O que marcou pra mim foi ele tomando 2 pedaladas do Alano ali naquela. Tinha acabado de entrar aquilo ali. Meu Deus do céu. Alano pedalando 2 vezes. O caso do Neto Moura, eu acho que mostra bem, ou é uma mudança completa de pensamento do Cruzeiro, né? E o mais interessante é isso que o Lélio falou. Ele na recomposição defensiva, ele foi primordial do Cruzeiro na Série B, né? E num outro momento em que até o time se qualificou mais, né? A gente pode dizer assim, a coisa não aconteceu pra ele. Aí um detalhe mais curioso ainda, não sei se o Lelão acompanhou aquele jogo do Cruzeiro e Goiás, mas o William Oliveira, ele destruiu aquele jogo, né? Jogou bola demais e ele foi já anunciado, né, Lelão? No início do ano já foi dispensado do Cruzeiro e tá bem demais o Goiás. O destino, foi o destino, tá, gente? Destino. O Goiás jogou igualzinho, jogou com o Atlético, ninguém prestou atenção. Aqui, ô Pedro, se você me permite, vou mandar um abraço aqui especialíssimo pro meu cardiologista clínico, doutor Marcelo Guimarães. É uma das 4 mãos que me salvaram, né? Aliás, 6, contando com a de Jesus, né? Então, ele tá lá na escuta. Um abraço pro doutor, só que ele não torce pro Cruzeiro, não. Ele torce pra outro time. Investe preto e branco. Será qual é? Grande abraço pra eles. Somos todos gratos, viu, Lélio? A essas mãos aí que te salvaram, viu? Grande doutor Marcelo Vai Guimarães. pro céu esse doutor, hein? Vai. É isso. Deixa eu registrar mais participações aqui, aproveitar o gancho aqui do Lélio. O Veto Acácio dizendo aqui, trouxe Dourado por causa do Gilberto, só conseguiu fazer gol contra o Vila Nova no Mineiro. E aqui mensagens também sobre o Chicão, né? Falando aqui para pagar a passagem pro Henrique Dourado. O Alex BH tá falando aqui que gostaria de ver o meio-campo sendo testado com Vital, Lucas Silva e Jussa. Abraço a toda a equipe do Tempo Esportes. Abraço para você também, Alex. Obrigado pela sua mensagem. É que foi desencadeado disso, né?
trouxe o Henrique Dourado para fazer uma sombra ao Gilberto. E agora precisaram trazer o Papagaio, porque realmente a sombra nem o principal estavam fazendo nada, né? E o Gilberto também ainda, né? Sem recuperação, por mais que em alguns momentos a gente acha que essa bola não chega realmente com qualidade para ele, mas ele não, também até agora, nada, né? Não chega agora, né? Nos últimos jogos não chegou tanto, né? Mas no início do Brasileiro chegou bastante para ele, né? Sim, então, a gente até comentou, né? Depois do jogo do Goiás, que nem poderia falar nada do Gilberto, porque não estava realmente chegando para ele e vai causando aquela irritação toda. Agora, que qualificou o meio-campo com o Lucas Silva, isso ninguém pode tirar, qualificou em muito, e quem estiver ao lado dele ali vai ter também uma subida de produção, porque isso é normal quando você tem um jogador mais técnico e mais eficiente, como é o caso do Lucas Silva. Então, assim, eu falei que eu fiquei muito otimista, apesar do empate lá, porque essas peças entraram muito bem, principalmente o Lucas Silva. Legal, Samuca, pra gente poder fechar o Cruzeiro, você acredita ainda nessas últimas horas de janela mais o Cruzeiro forte ainda no mercado, ou a gente acho que fecha aí a conta com o João Marcelo? O que você acha? É mais uma oportunidade de mercado agora com o Cruzeiro, né? Só se pintar aí algum jogador livre, jogador que tá vinculado até amanhã para fazer uma negociação, teria que ser em tempo recorde, né? Por mais que essa área do Cruzeiro, né, o departamento jurídico do Cruzeiro, como há muito tempo a gente não via, trabalhou de forma muito rápida, né? O Arthur chegou, já foi pro BID, o Matheus Pereira chegou, foi pro BID, João Marcelo chegou ontem, já registrado no BID hoje. Antes a gente ficava acompanhando aquela luta, né? Primeiro eu tinha que pagar taxa, ficava devendo isso aqui e outra ali, enfim. Mas o Cruzeiro trabalhou de forma muito rápida nessas regularizações, mas para contratação, para sequência aí, acho pouco provável. Vamos com isso aí até o final da Série A do Campeonato Brasileiro. Se tem um dos benefícios aí da pandemia, a tal da assinatura digital, né? Isso aí também dá uma acelerada no processo, com certeza, né? Ajudou muito. Mas e o fato também de que mostra, né, Samuel, Lélio, Rafa, Pedro, que já estava tudo certo, né? Porque eles trabalham muito fechados, né? Muito fechados. Então, eles... Muito fechado, né, Samuel? Que é uma dificuldade para descobrir o que é, o que vem e tal. E as coisas já andavam. Por isso que, às vezes, quando a gente fala assim, termina a janela, amanhã pode mudar tempo, às vezes pode, porque deve estar tudo certo. Aí o cara chega só para fazer exame, entendeu? Aí a papelada é mais fácil também. Legal, é isso, Pedrão, o que temos de Cruzeiro para esse primeiro tempo, a gente guarda alguma coisinha também, claro, pro segundo tempo do Cruzeiro. Te aguardo, Rafa Nobre, e agradecer o Samuel Venâncio, que volta no Tempo Esportes nesta quarta-feira, não é isso, Samuca? É isso, tamo junto, até amanhã, aqui de novo em o Tempo Esportes. Valeu.